Olá, pessoal, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovana. Nós vamos... Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa primeira aula hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre história da astronomia. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Josiana, ou a Josi, e eu vou dar para vocês essa palestra para começar o nosso curso sobre astronomia e astrofísica, que são as matérias que caem na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, vamos começar desde o princípiozinho ali, né? História da astronomia, ok? Então, só para avisar um pouquinho como vai ser a dinâmica aqui hoje, eu vou apresentar um pouco de conteúdo para vocês, depois eu vou abrir um espaço para dúvidas, um intervalinho aí, para vocês, quem quiser tomar uma água e ir ao banheiro e tirar dúvidas. E depois eu vou passar mais um pouquinho de conteúdo. Só para dar um aviso logo aqui no começo, após o intervalo, nós vamos passar uma lista de presença. Ela não é obrigatória, mas para as pessoas que gostariam de ter um certificado de que fizeram esse curso inteiro, é só preencher. Ela vai ficar no comentário aqui do Facebook, ok? A gente vai deixar fixado. Então, isso vai ser após o intervalo, você preenche certinho, e aí, se você cumprir 75% das aulas a partir de hoje, você tem o certificado de que você concluiu o mini curso da UBA, tá bem? Então, vamos começar com a nossa aulinha aqui, História da Astronomia. Esses slides foram preparados pela monitora Giovana, que acabou de se apresentar aí para vocês. E como que começa a história da astronomia? Se você pensar em astronomia, o que define isso? Astronomia é uma ciência que trata do universo e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo, explicar sua origem e seu movimento. Ou seja, você vê o que tem no céu, você quer saber como aquilo se movimenta, por que ele se movimenta daquele jeito, o que você pode tirar de informações desse corpo. E isso começa, se você começa pelas coisas que nós consideramos mais próximas e vai até coisas mais distantes no universo, que é tudo que vai ser abrangido nesse mini curso. Se você pensar em astronomia, é uma ciência que é muito próxima da gente, ela é muito palpável. Porque você acorda, você tem o quê? Você tem o Sol todos os dias. O Sol, ele nasce de um lado do céu, cruza o céu inteiro e você vai ver ele se pondo do outro lado. Conforme vai passando o dia, o Sol se põe e você consegue ver outras coisas. Você consegue observar estrelas, você consegue observar a Lua. A Lua, além dela se movimentar de um lado para o outro do céu, ela também muda de formato conforme passam os dias. Então, isso são coisas que a gente consegue notar desde pequeno e que as pessoas notavam desde muito tempo atrás. Então, a astronomia é uma ciência das ciências mais antigas. Tem fontes que datam de aproximadamente 50 mil anos atrás, de gravações feitas em pedras. Quem já assistiu aqui Era do Gelo, ou assistiu os Grove, você tem ali aqueles desenhinhos, né, feitos em cavernas. Aqueles desenhinhos feitos em cavernas, que se chamam arte rupestre, tem também alguns desenhos daqueles que mostram o céu, mostram o formato da Lua, mostram astro que parece o Sol, mostram posição de estrelas. Por exemplo, no caso aqui, foi citado a Ursa Maior e a Ursa Menor, que são constelações que são vistas do hemisfério norte, e as Pleiades, que é um aglomerado de estrelas bem pequenininho. Tudo isso a gente vai falar ao longo do mini curso, mais para frente. Então, nessa época,
em que as pessoas registravam seus cotidianos nas paredes de cavernas, elas registravam também a astronomia, porque a astronomia faz parte do cotidiano. Vamos avançar então um pouquinho mais para a parte de astronomia, objetos astronômicos. Vocês já devem ter visto, se não viram, esse monumento aqui formado por várias pedras, ele se chama Stonehenge. Ele fica na Inglaterra e ele foi construído durante um longo período, que data de 2500 até 1700 a.C. Esse círculo aí, você pode pensar que ele não é nada, mas estudos que foram realizados mostram que ele tem todo um alinhamento que mostra posições do Sol. Você poderia ser usado como observatório também, porque você tinha uma superfície plana para você ter uma ideia de quantas estrelas se moveram, quanto elas estão mais altas, quanto elas estão mais baixas. E o principal atrativo dele é que no primeiro dia do verão, ou seja, no dia mais longo do ano, o Sol ele se alinha com uma avenida principal dele. Ele nasce exatamente em cima de uma certa pedrinha. Então, não é nem na antiguidade, essa época não existia nem escrita. Antes da escrita, as pessoas já faziam instrumentos que serviam para você se guiar pelo céu. Por que isso é importante? Por que a gente não só observa, a gente começa a registrar e também a querer encontrar posições no céu? Aqui, onde a gente mora, não tem muita diferença entre inverno e verão, a quantidade de tempo que o céu fica claro, que o céu fica escuro. Mas agora, imagina que você tem que plantar, você tem que colher, que você mora num lugar onde no inverno faz muito frio, neva, no verão faz muito calor e você vai ter o dia inteiro longo. É importante você saber quando que você tem que plantar, quando que você tem que colher, qual vai ser a época do dia que vai ser mais clara, qual vai ser a época do dia que vai ser mais escura. Tudo isso é muito importante. Então, as pessoas começaram a fazer monumentos desse tipo para se guiarem através do tempo. Então, vou fazer um breve histórico aqui da evolução dos conhecimentos astronômicos. Bom, se você pegar por volta do ano 750 a.C., os egípcios eles já utilizavam o movimento do Sol para contar o tempo. Talvez vocês já tenham visto relógios de Sol, porque, como eu falei ali no começo, o Sol ele nasce, né, para um lado, atravessa o céu e se põe para o outro. Quando ele faz esse movimento, a sombra dele em algum objeto, ela vai mudar, a sombra anda. Então, uma varetinha, ela pode ser usada como um relógio de sol, para você marcar a passagem do tempo. Inclusive no Facebook, nosso Facebook aqui, tem uma postagem que foi feita recentemente sobre como construir seu relógio de sol. Tá bem? Por volta de 600 a.C., o grego Tales de Mileto ele conseguiu prever a chegada de um eclipse solar, e isso tem até várias histórias que isso ajudou a encerrar uma guerra inteira ali na Grécia. E como que ele fez isso? Se você olha o céu com muita atenção, que infelizmente é um hábito que a gente não tem mais, porque a gente mora na cidade, a gente fica muito tempo em lugar fechado, mas você percebe que o Sol ele não nasce todos os dias no mesmo lugar e não se põe todos os dias no mesmo lugar. Assim como a Lua, ela também não nasce todos os dias no mesmo lugar e não se põe todos os dias no mesmo lugar. Esses dois objetos fazem uma dança, como se você estivesse olhando no céu, um está mais para um lado, outro está mais para o outro. Então, quando coincidir de os dois estarem bem alinhadinhos e um passar na frente do outro, é que vai acontecer um eclipse. E por volta de 600 a.C., esse grego aí, o Tales, ele conseguiu prever a chegada de um eclipse. Por volta de 350 a.C., o grego Eudócio ele elabora o primeiro mapa astronômico.
Essa questão de mapa astronômico, ela é um pouco difícil. Você consegue ver, né, onde estão as estrelas, as posições delas, mas tem coisas no céu que se movem. Então, como eu já falei logo no começo, o Sol, né, se move, a Lua se move, e quem presta um pouco mais de atenção vai ver que tem pontos brilhantes que são parecidos com as estrelas, que se movem também, que são chamados planetas. Planeta significa astro que anda, certo? Então, esse cara aí, o Eudócio, ele fez um modelo em que você tinha os planetas, e nisso incluía, na época, tanto o Sol como a Lua, eles andavam em esferas ao redor da Terra. Então, a Terra ficaria no centro do universo, nesse modelo, e depois e teria esferas onde os outros corpos se movimentariam e lá longe as estrelas. Certo? Esse foi um modelo de universo dado pelo Eudócio. Por volta de 240 a.C., o grego Erastóstenes, eu sempre enrolo para falar o nome dessa pessoa, Erastóstenes, ele fez o primeiro cálculo da circunferência do planeta Terra. Ele chegou, com o cálculo dele, ao valor de 39.690 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, a circunferência da Terra que a gente tem, com as medidas bem mais modernas atuais, é de 40.075 quilômetros. Então, ele errou aí por 400 quilômetros, um pouquinho mais de 400 quilômetros, e tá ótimo para a época. Como que ele fez essa medida? Ele mediu o tamanho da sombra de cada de uma varetinha espetada ao meio-dia em diferentes lugares da Terra. A partir disso, ele concluiu que a Terra estava curva. Então, se você pegar, por exemplo, se você coloca, vou pegar esse papel aqui, deixa eu só ver se está dando para ver na câmera, esse papel assim, esse caderninho. Ele é reto, né? Se eu coloco um lápis aqui em cima, vou pegar assim, um colorido, para parecer mais colorido. Um lápis aqui em cima, e se a luz vem de cima, certo? Ele quase não vai ter sombra, ele não vai ter sombra nenhuma. Agora, se esse lápis tiver numa superfície que é curvadinha assim, e a luz do sol está vindo da mesma direção, vai ter uma sombra aqui para esse lado, certo? Então, ele realizou as medidas, né, com a ajuda de outras pessoas, de meio-dia, em 2 lugares diferentes da Terra. Em um lugar não tinha sombra, em outro lugar tinha uma sombra. E a partir disso, e algumas contas, porque os gregos eram muito bons de contas, ele viu que a Terra era curva e conseguiu medir o quanto de curvatura tinha de um lugar até o outro, e a partir daí extrapolar para a curva inteira da Terra. Continuando. Esse é um modelo que vai ser muito importante. Pode ser que caia em prova para vocês, tá? Esse modelo é o modelo de Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu era um egípcio e ele elaborou um modelo que foi usado durante muito tempo como modelo de universo, que é o modelo geocêntrico. Então, pensa bem, como que as pessoas acreditavam que era o universo antes? Geocêntrico. Geocêntrico significa terra no centro. Né? Geo de terra, cêntrico de centro. Terra no centro. Então, nesse modelo, você tem a Terra aqui no centro, e em torno da Terra, em cada uma das esferas aqui, que foram propostas lá pelo outro grego, o Eudócio, você tem um dos corpos. Então, a coisa mais próxima que a gente tem é a Lua, ok? Depois a gente tem Mercúrio, aqui nessa outra esfera. Aí depois na outra esfera você tem Vênus. Depois na outra você tem o Sol. Na seguinte você tem Marte, Júpiter e Saturno. Nesse modelo aqui tudo é planeta. E aqui atrás, aqui, onde vai ser o limite do universo, né? É onde ficam as estrelas.
Vocês podem ver que tem umas bolinhas aqui, em torno de alguns corpos. Isso daqui foi uma tentativa de arrumar esse modelo. Esse modelo, ele é prático, mas ele não funcionava muito bem. Porque quando você observa alguns planetas, principalmente os que se movem mais rápido no céu, você vê que eles não andam exatamente numa linha reta através das estrelas. Às vezes eles fazem um movimento de vai e volta. Esse movimento de vai e volta, para ser explicado pelo modelo de Ptolomeu, tinha que colocar essas voltinhas aqui. Então seria o planeta girando na esfera dele e ao mesmo tempo fazendo voltinhas. Então seria uma coisa assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só título de curiosidade, para prova de vocês não vão precisar, mas esses modelos se chamam epiciclos, essas bolinhas aqui. Tá bem? No ano de 1054, na China e também em outros lugares do mundo foi registrado, é observado pela primeira vez a morte de uma estrela da constelação de Touro. Esse evento de morte de uma estrela é o que a gente conhece como supernova. Nossa, mas a estrela morreu, por que está chamando de nova? As pessoas não sabiam na época o que estava acontecendo. Porque em uma região do céu onde não tinha nada, ou tinha uma estrela bem fraquinha, repentinamente aparece alguma coisa muito brilhante, muito, muito brilhante. Então, na ideia das pessoas daquela época, surgiu uma estrela ali, surgiu uma estrela nova. Então, isso foi chamado de supernova, tá? Isso daí é o fim de uma estrela, mais para frente no curso vai ter uma aula sobre estrelas e aí vocês vão ver um pouquinho mais. Mas isso foi registrado em 1054, tanto na China como na Europa, e alguns árabes também registraram isso. Aqui as coisas começam a mudar. Esse é um modelo que vocês também têm que guardar muito bem, que é o modelo de Nicolau Copérnico. O Copérnico, ele fez uma teoria que alguns gregos já falavam sobre isso, mas essa teoria tinha ficado completamente de lado com a teoria do Ptolomeu ali, o geocentrismo, a Terra no centro. Ele criou um modelo que a gente chama de heliocêntrico. Heliocêntrico. Hélio, que vem do Sol, e cêntrico, do centro. Então, Sol no centro. Nesse novo modelo, ele propõe que o Sol está no centro do universo e ao redor do Sol giram todos os outros planetas, inclusive a Terra. Aqui nesse modelo, a Terra deixa de ser o centro do universo e passa a ser um planeta como todos os outros, certo? Então você tem o Sol, depois você tem Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Vocês podem ver que em todos esses modelos, você só tem até Saturno. Você não tem os planetas Urano, Netuno, você não tem os planetas anões. Por quê? Porque toda essa astronomia, ela era feita a olho nu. Você não tinha telescópio, ok? Ela era feita toda a olho nu. E o último planeta que a gente consegue observar a olho nu é o planeta Saturno. Então, por isso que esses modelos antigos não incluem o planeta Urano, não incluem o planeta Netuno, não incluem planetas anões, porque isso são coisas que a gente só consegue observar com auxílio de telescópio. Esse modelo de Copérnico, ele foi muito revolucionário para a época. Copérnico teve que fugir pela Europa, porque o que acontece? A Igreja Católica não gostou muito desse modelo. Com o modelo antes lá do Ptolomeu, o geocêntrico, você tem a Terra no centro do universo, então a humanidade, a criação de Deus ali é toda centrada na Terra, na humanidade. A partir do momento em que você tira a Terra do centro do universo, a gente não é mais a coisa principal do universo. Então, a igreja não gostou muito disso, Copérnico acabou sendo caçado pela igreja, mas isso fica para outra hora, ou então, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui depois para a gente. Para tentar compensar um pouco essas bagunças todas,
Em 1588, um astrônomo dinamarquês chamado Tycho Brahe, ele tinha um observatório na época, assim, que era o melhor observatório, tanto que outros pesquisadores, como por exemplo o Kepler, chegaram a viajar até a Dinamarca para poder usar o observatório do Tycho. Ele descobriu uma supernova em 1572 e ele, com o observatório dele, apesar de não ter o telescópio, ele tinha instrumentos de medidas para medir a posição dos astros no céu muito boas. Então ele realizou essas observações muito precisas das posições dos planetas e a partir disso ele criou um modelo que unia o modelo de Ptolomeu, que tem a Terra no centro do universo aqui, junto com o modelo de Copérnico, que você tem um monte de coisa girando ao redor do Sol. Meio que queria juntar as duas coisas. Lógico, você tinha que criar todo o modelo, tudo certinho, mas você tinha medidas de estrelas com uma boa precisão com os instrumentos da época. Então, esse é o Tycho Brahe, quem quiser saber. E em 1609, aí as coisas começam a mudar um pouquinho. Por quê? Em 1609, Galileu Galilei, não é que ele desenvolve um instrumento para observar os astros, ele adapta um instrumento que já existia, a luneta. Se você pegar aquela lunetinha, Terra à vista, aquela lunetinha que é usada em guerra já, ele adapta esse instrumento, ele deixa muito melhor, e com isso ele consegue observar coisas nos astros que ninguém nunca tinha nem imaginado. Então, por exemplo, ele vê que o Sol tem algumas manchas escuras, ele vê que a cratera, que tem crateras e tem montanhas nas luas, nossa Lua. E na época todo mundo achava que os planetas eram corpos bem lisinhos, esféricos, perfeitos, umas bolinhas, como se fosse uma bolinha de bilhar, bem lisinho. E ele vê que não é isso. E a coisa mais importante é que o Galileu ele não só observou, mas ele registrou o que ele via, ele fazia anotações bem precisas, ele fazia desenhos ótimos. Ele observou coisas como os anéis de Saturno, que ele não entendia muito bem, porque com o telescópio que ele tinha não dava para ver muita coisa. Então ele falava que tinha um planeta com orelhas, porque ele via, né, uma bolinha e as orelhinhas assim. Era o máximo que ele conseguia ver. Ele conseguia ver, ele descobriu, né, até então não se conhecia, 4 luas ao redor de Júpiter, 4 pontos que a princípio ele chamou de estrelas, porque ele não sabia o que eram, que giravam ao redor de Júpiter. E pensa na época estava acontecendo essa briga entre o modelo do Ptolomeu, que é o geocêntrico, e o modelo do Copérnico, que é o heliocêntrico. Terra no centro do universo, Sol no centro do universo. Você tinha um modelo em que tudo girava ao redor da Terra. Aqui você tem um modelo em que a Terra já não é o centro do universo, ela está girando ao redor do Sol. E aí você encontra um planeta que tem coisas girando ao redor dele, assim como a Lua gira ao redor da gente. Então, se tem coisas girando ao redor de outro planeta e a Lua gira ao redor da gente, então nem tudo precisa girar em torno da Terra. Isso foi uma coisa muito importante para a época. Essas anotações de Galileu foram muito importantes, foram fundamentais. E, bom, eu vou dar uma pausinha agora aqui de 10 minutinhos para ver perguntas. E aí a gente já continua. Tem perguntas? Vamos lá. Temos perguntas, sim. Aí. Paulinha Fontes. Eu gostaria de saber por que tem dias que a Lua aparece de dia. Por exemplo, hoje às 7 da manhã ela estava lindona no céu. Obrigada. A Lua ela aparece de dia no céu quando o Sol ainda está bem baixo. Ou você pode perceber que você sempre vai ver a Lua de dia. Ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Você não vai ver a Lua de dia ao meio-dia, ok? Então, você vai ter a Lua ali iluminada e
você vai ver a parte dela voltada para a Terra. A gente consegue observar isso. Só que conforme ela vai ficando mais próxima do Sol, a gente não observa isso mais. E aí a gente entra na fase que a gente chama de fase da Lua Nova. E aí o brilho do Sol é tão grande que ofusca qualquer coisa da Lua. Se você quiser responder algumas perguntas também, fica à vontade. Tá? Ok. Aí. Isabela Abraão perguntando: o heliocentrismo foi provado depois, apenas quando Galileu conseguiu observar melhor? Na verdade, até com o Galileu mostrando essas teorias dele, as coisas ainda ficaram confusas, tanto que ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar eterna pela Inquisição por falar que a Terra se movia. Então ainda levou um certo tempo depois de Galileu para as pessoas aceitarem esse modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do universo. Inclusive, quanto a essa questão ainda, o Galileu foi o primeiro a dar provas assim, de uma prova de observação mesmo, de que, na verdade, os planetas que deveriam girar em torno do Sol, né, que era o modelo heliocêntrico, o modelo correto. Mas como a Josi falou, mesmo com as provas dele, mesmo ele mostrando ali para o pessoal, ainda demorou um bom tempo. Opa, pulou uma pergunta antes. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos fazer só na ordem aqui. Amanda Brazocan. Tudo o que você disse vai ter na prova? Amanda, aqui a gente vai dar um curso bem amplo, que tem bastante conteúdo. Tudo vai cair na prova? Não. As provas, elas têm 10 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. As provas, elas abordam conteúdos bem próximos um do outro conforme vai passando os anos. Então, se você quiser se preparar bem para a prova, além de você assistir o mini curso para ter o conteúdo na sua cabeça, entra lá no site, pega a primeira aula que está aqui embaixo, entra no site da OBA, lá vai ter anos e anos de provas anteriores. É a melhor forma de você se preparar. Você pegar as provas anteriores, refazer e ver quais conteúdos são abordados com mais frequência, tá bem? Mas todo o conteúdo aqui que eu passo é importante, porque mesmo que não caia diretamente, você pode se lembrar. Nossa, tinha aquela briga lá na igreja. Qual que é o modelo que vai ter a Terra no centro do universo? É o geocêntrico ou é o heliocêntrico? Sabe? Então pode cair, pode ser que caia alguma coisa que eu estou dando aqui, pode ser que não. É uma prova com poucas questões, para um conteúdo muito grande. Então, por favor, se prepare observando, refazendo as provas anteriores que estão no site da OBA. O Galileu Galilei, ele era um professor em Roma ou era o Ptolomeu? Eu não sei se Ptolomeu foi professor. Eu acho que na época dele não tinha universidade ainda na Europa. Mas Galileu, ele foi professor em Pisa e acho que em Roma também. Sim, ele chegou a ser professor, sim. E, inclusive, ele ensinava matérias, por exemplo, como astronomia, as pesquisas que ele fazia, mas Galileu não fez coisas só em astronomia, até que aqui a gente dá um foco para as descobertas e para as pesquisas que ele fez em astronomia, mas se você procurar pesquisar, Galileu fez várias pesquisas em várias áreas, inclusive uma primeira versão da teoria da relatividade veio de Galileu. Pouco diferente da de Einstein, mas veio com Galileu. Ele fez pesquisas em outras áreas também, tá? Olá, eu queria saber por que Plutão deixou de ser um planeta. Josane, vai ter uma aula sobre sistema solar aqui. Nessa aula vai ficar um pouco mais claro para você, mas foi uma questão de reclassificação, porque Plutão está numa região do sistema solar, que a gente chama de cinturão de Kuiper, onde tem muitos, digamos, pedregulhos. Tem muitos corpos, inclusive um corpo que tem um tamanho ali que até pouco tempo atrás havia uma discussão se ele era maior ou não do que Plutão. Então, para não adicionar um monte de planeta no sistema solar, foi criada a categoria planeta não. Os planetas, eles têm que seguir 3 regras. Eles têm que ser redondos, eles têm que girar
em torno do Sol antes de girar em torno de qualquer outra coisa. Então, por isso que nossa Lua não é planeta, porque ela gira em torno da Terra antes de girar em torno do Sol. E o terceiro quesito é ele ter uma órbita estável ou uma órbita limpa. Por isso que Plutão foi reclassificado. Como ele está numa região que tem esse monte de pedregulho, ele faz uma órbita meio maluca, ele foi colocado nessa categoria de planeta anão, assim como outros 4 corpos do Sistema Solar. Mas na aula de Sistema Solar isso vai ficar um pouquinho mais claro. Pessoal, só rapidinho, antes da gente responder mais algumas perguntas, antes da gente continuar também a palestra, eu vou colocar aqui no chat para vocês um link de uma lista de presenças para quem quiser receber um certificado, tá? Essa lista ela vai valer a partir da aula de hoje, que foi a primeira aula de conteúdo mesmo. A aula de segunda-feira a gente só apresentou o curso. Então, da aula de hoje até a aula do dia 26/5, um dia antes da prova aí, então são 9 aulas. A gente vai sempre passar essa lista de presença, ela vai ficar disponível aí para vocês assinarem, para vocês preencherem de agora até meia hora depois que a gente terminar a nossa live. E aí, quem tiver pelo menos 75% de presença nessa lista aí, a gente vai enviar depois um certificado de participação do curso, tá? Então, eu vou mandar um link, vocês clicam lá no link, só colocar o e-mail de vocês para a gente conseguir mandar o certificado para vocês depois, um e-mail, o nome de vocês para sair no certificado e qual a escolaridade, tá bom? Quem, às vezes, não tem um e-mail, pode pôr o e-mail do pai, da mãe, tanto faz, tá bom? É só um e-mail, um contato para a gente conseguir enviar o certificado depois para vocês, ok? Eu já vou mandar para vocês a lista. E só ressaltando uma coisa que a gente já falou na primeira aula, essas aulas que a gente está dando são para nível 3, mas quem for aluno de ensino médio também pode acompanhar, porque boa parte desse conteúdo cai na prova do nível 4 também, tá? A Tainá perguntou, só para ter certeza, as aulas são gravadas e ficam salvas em algum lugar? As aulas vão ficar aqui disponíveis no Facebook do Observatório e também vão ser disponibilizadas no YouTube do Observatório. Então, se você não conseguiu assistir a tempo, você pode depois pegar em outro lugar, mas aí você não vai conseguir a presença do dia, tá? Porque o formulário a gente vai passar só no dia, depois que acabar a aula a gente vai deixar meia horinha, fechou, tá? Galileu conseguiu, a Roberta perguntando, conseguiu observar manchas no Sol. Qual cuidado ele deve ter tido para proteger seus olhos da luz solar? Usou um telescópio com espelho? Então, Roberta, existe uma técnica chamada projeção. Quando você aponta o telescópio, isso daí é uma coisa que dá para fazer até com a Lua, assim, que é bem menos brilhante que o Sol, quando a Lua está bem brilhante. Você monta o telescópio e ao invés de você colocar seu olho no telescópio, você vai colocar um papel. Então, a imagem vai ser projetada no papel aqui atrás. Tá? Então, ele não olhou diretamente para o Sol. Tem muita gente que fala, porque o Galileu ele ficou cego depois, com o passar do tempo, da vida dele, mas não que ele olhava diretamente para o Sol. Ele fazia essa técnica de projeção, que inclusive a gente fazia muito no observatório, nos domingos solares, quando a gente podia atender o público presencialmente. Ele ficou cego por razões de velhice, né? Hoje em dia tem cirurgia de catarata, no passado não existia isso. Só um lembrete, pessoal, até a Roberta colocou, né, se ele usou um telescópio com espelho. Pessoal, nunca observem o Sol, nunca olhem para o Sol com nenhum tipo de instrumento, tá? Nem telescópio de lente, nem telescópio de espelho, nem o próprio óculos de vocês, nem óculos de sol, tá? Nada. Okay? Raio-X, nada. Para observar o Sol de uma maneira segura, precisa de alguns tipos de instrumentos mais sofisticados, vamos dizer assim. A gente usa filtros especiais no observatório, próprios para isso, que não são muito fáceis aí de adquirir, tá? Mas nenhum objeto que possui lentes ou nenhum tipo de espelho deve ser usado para observar o Sol. O risco de ficar cego é realmente grande, tá? Um cuidado com as observações aí.
Ok. Sim. Acho que a gente pode ir continuando, Josi, e depois Então, mais perguntas. Vocês podem continuar mandando perguntas aí. No final, a gente responde mais um pouco. Hein? Tomaram água, tô no banheiro. Vamos continuar. Rapidinho agora. Então, vamos continuar aqui no pós-Galileu. Então, a gente viu que o Galileu ele revolucionou, né? As anotações dele causaram muita controvérsia, porque é algo que demonstrava que o modelo de Ptolomeu, geocêntrico com a Terra no centro do universo, não estava funcionando legal. Esse cara que eu já falei antes, Johannes Kepler, ele é um astrônomo alemão. Ele trabalhou com Tycho, que é o cara que tinha o observatório maravilhoso lá na Dinamarca, e ele formulou as leis que governam o movimento planetário, tá? São 3 leis que ele fez. A primeira lei dele, que vocês devem guardar assim, que é a mais importante, que é das órbitas elípticas. Até então, as pessoas achavam que todas as órbitas de planetas eram redondinhas, um círculo perfeito. Ele, com as observações dele, com os cálculos, ele mostrou que ela é um círculo ligeiramente achatado. Elas são elipses, então as órbitas são elípticas, tá? Não circulares. Tem outras 2 leis que são um pouquinho mais complicadas e não vou mencionar aqui porque é só uma aula introdutória de história da astronomia. Ele também deu uma aprimorada no telescópio que usa lentes, que a gente chama de telescópio refrator, e ajudou com isso a legitimar as descobertas do Galileu Galilei. Logo depois que passou Galileu morreu, veio o Newton. O Isaac Newton ele revolucionou a física com esse livro dele chamado Principia, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele descreve a lei da gravitação, porque antes não se sabia porque que as coisas giravam, e ele mostra que, na verdade, as coisas giram porque elas estão eternamente caindo, ok? Então, por exemplo, se você conseguisse lançar uma bola de canhão assim na Terra, com uma velocidade certinha, ela ficaria eternamente caindo, assim, e nisso ela entraria em órbita na Terra, ela ficaria girando ao redor da Terra. E através dessas leis da gravitação que ele desenvolveu, ele prova as leis de Kepler, ok? E formou uma área da astronomia chamada de mecânica celeste, que descreve como funcionam todos os corpos. E as teorias de Newton funcionaram bem legais durante muito tempo, e para aproximação elas podem servir muito bem até hoje, tá? E além disso, ele foi o primeiro a desenvolver telescópio que usa espelho, que a Roberta mencionou ali. Então, tem 2 tipos de telescópios. Um que usa lentes, que é o refrator, e um que usa espelhos, que se chama refletor. Um reflete a luz, o outro refrata a luz, assim como um óculos. E aqui, a gente vai dar um salto um pouquinho grande, porque durante esse período, desde que o Galileu aprimorou o telescópio e começou a fazer anotações, Newton desenvolveu ali toda uma mecânica celeste junto com as observações do Johannes Kepler. As pessoas fizeram muitas coisas na época, assim, na astronomia. Então, elas, por exemplo, descobriram luas em outros planetas. Foi descoberto o planeta Urano, que não dá para observar o olho nu, foi descoberto com telescópio. Foi descoberto o planeta Netuno, e o planeta Netuno é muito legal, porque ele não foi assim, olharam e simplesmente descobriram o planeta. Não, eles perceberam que a órbita de Urano ela era um pouquinho confusa. E usando a mecânica lá que o Newton inventou, da gravitação, eles fizeram algumas contas bem complicadas e viram que tinha um corpo grande depois de Urano e que estaria em uma determinada posição. Então, com as contas, eles falaram, tem alguma coisa ali. E quando apontaram, estava lá o planeta Netuno. Ok? A mesma coisa aconteceu com Plutão. Plutão já foi agora já no século XX, mas entre as teorias de Galileu e de Newton,
e o começo do século XX, aconteceu muita coisa legal em astronomia na parte de observação, utilizando telescópios cada vez maiores, cada vez melhores, e toda a mecânica celeste ali do Newton e do Kepler. Então aqui vem uma parte um pouco mais avançada, que é, no século XX, o Albert Einstein, ele dá uma revolucionada na física através das teorias dele. Até então, você tinha a gravidade como uma força, né? Uma força ali de que estava uma coisa atraindo a outra e eternamente caindo. E o Albert Einstein veio com uma teoria mais abrangente que a do Newton, que é chamada a teoria geral da relatividade, ele provando que, na verdade, existe todo o espaço e o espaço ele pode ser deformado por massas. Então, imagina, por exemplo, se tiver uma cama elástica e você coloca uma bola de boliche. Essa bola de boliche ela vai deformar a cama elástica. Se você coloca alguma coisa com uma velocidade girando em torno dessa bola de boliche, ela vai entrar em órbita. Então, ele mostra como a gravidade é um efeito de como as massas, de como corpos massivos deformam o espaço. E elas deformam o tempo também. Ele previu vários conceitos com essa teoria dele, e elas vêm sendo provadas com o passar dos anos até recentemente. E ainda tem mais coisas para provar ainda. Aqui tem duas pessoas bem importantes. Esse primeiro é um padre chamado Georges Lemaître. Ele propôs a ideia do ovo primordial, que ficou conhecida também como a teoria chamada Big Bang. Essa hipótese dele é de que no universo, no começo do universo, tudo estava em um lugar só e depois começou a se expandir. Ok? Essa era a ideia dele e é a ideia mais aceita pelos astrônomos hoje em dia de como o universo surgiu. O universo, no princípio, era uma coisa muito pequena, muito densa e se expandiu. E isso depois foi provado pelo Edwin Hubble. Ele descobre que há galáxias se afastando uma das outras. Uma pessoa que teve uma importância muito grande nessa descoberta do Hubble foi uma mulher chamada Henrietta Leavitt. Ela descobriu estrelas que brilhavam com um certo padrão. E aí o Hubble conseguiu observar estrelas desse tipo na nossa galáxia vizinha, Andrômeda, e conseguiu observar em outros lugares. E aí ele conseguiu ver que, na verdade, o universo, para todos os lugares que ele olhava, o universo estava se afastando, se expandindo. Ok? Aqui já vem a parte de astronáutica. Em 1957, foi lançado pela primeira vez na história um satélite artificial. Então, a gente tem a Lua. A nossa Lua é um satélite natural, né? Ela naturalmente fica girando em torno da Terra. Se pegar as luas de Júpiter, a mesma coisa. São satélites naturais. Elas ficam ali girando ao redor de Júpiter. Então, um satélite artificial é uma coisa que vai ficar girando em torno de algum lugar. No nosso caso, aqui, girando em torno da Terra. Mas que foi lançado pelo homem, que é o Sputnik. E em 1957, a cadelinha russa foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita do planeta Terra, que foi enviado também. Então, a nave que levou a Laika para fora da Terra foi chamada de Sputnik 2. É só um fato, porque muita gente pergunta, a Laika não voltou, tá? Então, esse aqui é o Sputnik 1, certo? Ele é uma bola com umas antenas, e eles basicamente ficava fazendo bip, 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 bip para avisar onde ele estava. E aqui a Laika, que foi no Sputnik 2. Na época existia toda uma chamada corrida espacial, né? Então tinha uma corrida de quem vai chegar primeiro em que lugar mais distante. Então, os soviéticos primeiro eles lançaram o Sputnik 1, o Sputnik 2 lançaram um macaco para o espaço, conseguiram colocar o homem ao redor da Terra pela primeira vez, o russo Yuri Gagarin, que falou que a Terra é azul, mas o grande objetivo era chegar na Lua.
Os soviéticos conseguiram mandar sondas para a Lua. Sondas são naves não tripuladas que vão para um lugar. As sondas foram para a Lua, conseguiram tirar fotos do outro lado da Lua, que não é voltado aqui para a gente, que só foi conhecido através dessas imagens, mas quem chegou na Lua primeiro para pisar foram os americanos, com a missão Apollo 11 da NASA. Levava 3 astronautas cada missão Apollo, 2 desciam na Lua e um ficava ao redor para depois recapturar, né? Esses 2 que subiam tinham que acoplar e voltar. Então, os primeiros 2 homens a pisar na Lua foi o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Em 1975, o físico inglês Stephen Hawking ele publica sua pesquisa sobre buracos negros. Ele tenta descrever o comportamento desses objetos que são os mais massivos, os mais pesados do universo, né? Eles têm toda uma característica estranha e ele publicou um trabalho muito amplo sobre isso, que é usado como referência até hoje para publicações sobre buracos negros. Em 1999, os astrônomos comprovam que o universo está se expandindo há 13 bilhões de anos, ou seja, desde o movimento do Big Bang. Então, essa parte do finalzinho aqui eu estou mais citando para vocês, porque são umas coisas que já envolvem cosmologia, elas são bem difíceis, não vai cair na prova de vocês, mas é para quesito de curiosidade, tá? Então, os astrônomos comprovaram que o universo está se expandindo há 13 bilhões de anos, e eles comprovaram ali o que o Hubble falou há muito tempo atrás, que o universo estava se expandindo. Em 2006, o Marcos Pontes, que é um tenente-coronel da FAB, ele se tornou o primeiro brasileiro a ir para o espaço, num programa da Missão Centenário. Ele foi para o espaço com o objetivo de fazer alguns experimentos científicos na Estação Espacial Internacional Brasileira. Então, foi o primeiro e até agora o único astronauta brasileiro. Em 2015, foram detectadas pela primeira vez as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são resultado da interação também de massa com o espaço, com a deformação de espaço, e foram previstas pelo Einstein lá em 1916, com a teoria geral da relatividade dela, e foram observados por esse observatório aqui, que se chama LIGO. E esse daqui é uma coisa bem mais recente, que é a primeira foto de um buraco negro. Você tira foto do buraco negro? Não, você não tira foto do buraco negro, porque o buraco negro é negro. Você não consegue fotografar ele. Mas o buraco negro, ele absorve, ele vai atraindo matéria que está ao redor dele, né? Essa matéria que vai sendo atraída ao redor do buraco negro, normalmente ela entra em rotação, né? E forma uma coisa que a gente chama de disco de acreção, né? E essa matéria, ela esquenta, porque ela está sendo acelerada, então ela vai emitir radiação, ela vai, às vezes, colidir uma com a outra. Então, você não consegue ver o buraco negro, mas você consegue ver a parte próxima dele, a parte além do que a gente chama de horizonte de eventos. Então, a simulação de como seria um buraco negro seria isso daqui. Em 2019, foi feita a primeira foto. Esse buraco negro fica na galáxia M87 e fica a 55 milhões de anos-luz da Terra. Então, você vê que a simulação bate com a realidade. Você tem um pontinho preto aqui, que você não vê luz nenhuma, que é o buraco negro, e as arredores aqui com a matéria sendo absorvida por ele. Bom, então esse era de conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Agora, continua para a próxima aula, agora segunda-feira. Vamos tirar dúvidas de vocês agora. Só para lembrar, mais uma vez, lista de presença aqui embaixo, para quem quiser o certificado, só preencher o formuláriozinho, tá? Mandando de novo o link da lista, tá bom, pessoal? Então, quem quiser aí... Vitória Ramos perguntando, existe outro planeta que pode ter vida sem ser no sistema solar? Bom,
no sistema solar a gente só conhece a Terra, né? Que tem vida. Em outros planetas, o que a gente consegue identificar através da luz deles é se existe algum tipo de matéria orgânica. Mas isso não implica que tenha vida. Quando a gente diz matéria orgânica, pode ser algum tipo de aminoácido, não é algo que implica vida. Para a gente saber se tem vida, a gente teria que ter a certeza, né, de que tem, por exemplo, uma bactéria, uma planta, um fungo, um vírus, mas até agora a gente não tem nenhuma evidência disso, nem no próprio sistema solar. Um detalhe importante é que muitas vezes a gente sempre pensa, né, quando falam que estão pesquisando planetas que podem abrigar vida, que podem conter vida, a gente sempre pensa lá nos homenzinhos verdes de Marte, né? E, na verdade, não é isso que os cientistas procuram, tá? Quando a gente fala, igual a Josi falou, desses planetas que têm traços aí que indicam que pode haver alguma presença de alguma coisa, o que a gente está procurando são realmente bactérias, tá? São seres microscópicos, são bactérias, são pequenas assinaturas ali. Então, existe até uma classificação dos planetas que tem maior ou menor probabilidade de abrigar vida pelas essas características que a gente consegue, de atmosfera, qual é a temperatura no planeta, mas a gente sempre, quando fala em astronomia em busca de vida ou de um lugar que possa abrigar vida, a gente sempre procura por bactérias, tá bom? São mais fáceis de achar do que seres inteligentes, vamos dizer assim. O Big Bang aconteceu? Pergunta Cleofemicuti Motes. E por quê? Bom, tudo indica que sim, que aconteceu. Que o universo está em expansão e houve um momento do universo em que as coisas estavam tão próximas em que você tinha a matéria e a luz completamente acopladas. Isso é uma parte de cosmologia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as indicações que a gente tem de uma medida que é chamada radiação cósmica de fundo, elas mostram sim que no passado estava tudo muito junto, tudo muito unido, tá? Na última aula do curso, na penúltima, que é a aula de universo, a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes do Big Bang, o que é realmente a teoria, porque muita gente entende ela de uma forma errada, e alguns detalhes que tornam ela a teoria mais aceita hoje, praticamente é um consenso dentro da ciência, de que é a teoria que descreve o início do nosso universo. Tá? Então, fiquem ligados aí nas próximas aulas. Josane, a marca Android foi baseada na Andrômeda? Eu acho que não. Andrômeda, a galáxia Andrômeda, ela tem esse nome porque ela está na constelação de Andrômeda, né? Antes ela era conhecida como nuvem de Andrômeda, não tinha o conceito de galáxia. Mas eu estou aqui só especulando, tá? Eu acho que o nome Android não tem a ver com isso. Eu acho que... Até onde eu sei também não tem uma ligação. Mas aí eu tenho que pesquisar mais mesmo. Se você quiser, deixa o seu e-mail aí, Josane. Manda no chat. Eu vou anotar aqui sua pergunta e aí eu posso responder para você. Mas aí deixa seu e-mail aí no chat que eu vou dar uma pesquisada. Laika morreu na órbita do espaço? Sim, Laika morreu na órbita do espaço, infelizmente. E o Sputnik 2 ele não tinha um isolamento térmico muito legal. Então, ela não morreu de um jeito muito bom, tá? Ela morreu porrada. Uma curiosidade legal a respeito da Laika, ela ficou conhecida, pelo menos aqui, todo mundo conhece por Laika, né? Mas, na verdade, Laika é uma tradução da raça, do nome da raça da cachorrinha, tá? O nome dela, realmente, se a gente fosse traduzir do russo para o português, seria Crespinha, tá? Uma curiosidade aí para vocês.
Uma curiosidade interessante até, não sabia disso, e ela não tem nada de crespa, né? Ela tem pelo lisinho. Valéria, o que acontece se dois buracos negros se encontram? Bom, primeiro que eles não se encontram assim de um tá andando, oba! E os dois se juntam. O que acontece é de um orbitar o outro e formar aquelas ondas gravitacionais que eu citei ali no finalzinho. Então, eles acabam se unindo uma massa a outra mesmo, mas não é algo que um buraco negro está passeando, o outro está passeando e eles vão bater de frente e colidir. Não, buracos negros têm que estar próximos o suficiente para a gravidade de um influenciar no outro, e aí eles começam o processo de orbitar um ao outro, criando as ondas gravitacionais, e posteriormente eles acabam se fundindo, criando um buraco negro ainda maior. O Sputnik ainda está em órbita no espaço? Não, não está. Ele caiu, já foi. Quando a gente lança coisas no espaço, elas estão, apesar de elas estarem lá, bem lá em cima, elas estão relativamente próximas da Terra ainda. Então, tem uma influência pouca da gravidade da Terra, mas tem. Então, essas coisas elas tendem a diminuindo a altitude com o passar do tempo. Tanto que até a estação espacial, que os astronautas ficam lá, de vez em quando ela sofre algumas correçõezinhas de posição para evitar que ela caia aqui. O Sputnik, ele ficou funcionando mais ou menos uns 6 meses, tá? E depois, como a Josi falou, ele foi totalmente destruído, mas na Rússia existem vários modelos, vários protótipos espalhados por toda a Rússia, porque afinal de contas foi o primeiro satélite e eles se orgulham disso até hoje. Eu também me orgulharia. Davi, tem uma série do Netflix que fala sobre a teoria do Einstein. Qual série é essa, Davi? Se você puder comentar aqui embaixo, pode ser que algumas outras pessoas aproveitem ela. Da Netflix eu não conheço nenhuma, mas a série Gênios é muito boa. Existe a Vitória perguntando, existe algum buraco negro perto da Terra? Perto a gente não conseguiu mapear nenhum ainda, mas no centro da nossa galáxia com certeza tem um. Vitória, quando a gente fala perto em astronomia, pensa que, assim, coisas de alguns anos-luz, que são alguns bilhões de quilômetros, a gente considera perto, mas talvez a pergunta tenha sido naquela vibe de se pode acontecer algo com a gente? Não tem nenhum buraco negro perto o suficiente para fazer alguma coisa com a gente, para sugar a gente ou algo do tipo, tá? Mas na nossa galáxia toda, o que é um espaço bem grande, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, lá na nossa penúltima aula, existem catalogados 66 buracos negros. Até algum tempinho atrás esse era o número, então temos alguns espalhados por aí sim, mas nenhum para oferecer perigo para a gente, tá? Isabela Abrão, o que tem dentro de um buraco negro? Ninguém sabe. A gente sabe que é massivo, a gente sabe que é pesado, mas a gente não sabe o que tem dentro. Ninguém sabe ainda. Porque se você for lá para dentro, você não consegue mandar uma informação para volta. Você não consegue mandar nada de volta, porque se até a luz é absorvida ali, que é a coisa mais rápida do universo, não tem como você mandar uma mensagem para fora se você fosse numa viagem hipotética para dentro de um buraco negro. Uma das teorias aí que a gente pode citar do próprio Einstein é que seria uma estrela muito, muito, muito densa, ou seja, com uma gravidade muito forte, que a luz que ela produz, ela não deixa escapar, fica toda presa lá dentro. Então, seria algo muito... uma estrela realmente muito densa, mas, como a Josi disse, isso a gente não tem ainda informações e a gente precisa de um bom desenvolvimento ainda tecnológico para conseguir uma informação desse tipo, tá? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, não esqueçam de preencher o formulário. Quem quiser o certificado, tá aí nos links. Daqui 30 minutos a gente vai fechar o formulário, então quem
preencheu nesse tempo, preencheu, depois não vai dar mais, tá? Lembrando que tem que ter 75% de presença nas aulas a partir de hoje para obter esse certificado. Tem mais algum comentário? Colocaram aqui, acho que a respeito do documentário da Netflix, disseram que é um documentário, se chama Mundo Misterioso. O Mundo Misterioso ele é um documentário brasileiro até. Mundo Misterioso ou Mundo Curioso? Chama eu sei que em inglês chama Mysterious Lab. Colocaram misterioso aqui, eu não conheço. Deixa só. Mundo Mistério, que é em português. Inclusive, tem sobre a aula de relatividade, falando sobre buracos negros, tem uma participação especial do apresentador na USP de São Carlos, conhecendo o relógio atômico que tem na USP de São Carlos. Legal. Não conhecia. É uma série que é legalzinho. Davi Vidal Coelho. Se duas galáxias se colidirem, a galáxia fica maior? Esse processo de colisão de galáxias é muito legal. Inclusive, a galáxia de Andrômeda, ela está em rota de colisão com a gente. Daqui cerca de 4 bilhões de anos, ela vai colidir com a gente. O que acontece? A maior parte das galáxias, ela não é formada por estrelas. Ela é formada principalmente por gás solto. E a colisão entre duas galáxias faz com que essas duas massas de gás colidindo formem muito mais estrelas e vai formar uma galáxia disforme. No caso, tanto a Via Láctea como a galáxia de Andrômeda são galáxias do tipo espirais, mas quando uma colidir com a outra vai formar uma coisa disforme e depois, como vai ser a evolução disso, a gente não sabe. Provavelmente uma coisa maior, né? Mas vai ser mais massiva, porque vai ser a soma da massa das duas galáxias em uma só. E o formato final aí não tem como saber exatamente. José, pode passar outro meteoro na Terra igual aquele que passou na época do dinossauro? Pouco provável. Na época dos dinossauros, na verdade, um pouco antes da época dos dinossauros, o sistema solar ele tinha muitos, digamos assim, corpos grandes que poderiam cair em qualquer lugar. O caso dos dinossauros foi algo bem específico, porque não é que o impacto causou a morte, o impacto levantou muita poeira que acabou degradando toda a cadeia alimentar até chegar nos dinossauros. Existe mapeamento de objetos próximos à Terra ou objetos que estão em colisão da Terra o tempo todo, feito tanto por grupos profissionais como por grupos de amadores que contribuem fazendo um mapeamento de objetos que não são identificados ainda para determinar a órbita dele e ver se estão em rota de colisão com a Terra ou não. Mas até agora não tem nenhum que tenha perigo, não, identificado. Quanto mais tempo vai passando em um sistema planetário, isso serve para o sistema solar e para qualquer outro sistema onde a gente tem uma estrela e planetas em volta, tá? Quanto mais tempo vai passando, mais as coisas vão se ajeitando, ficando cada uma ali no seu devido lugar, com as suas órbitas bonitinhas. Então, vamos dizer assim, quanto mais velho o sistema vai ficando, menor a chance de impactos como esse acontecer. Mas, como a Josi disse, mesmo assim, a gente tem um sistema de monitoramento e tal, e é até algo para a gente ficar atento na mídia, porque às vezes a gente vê no jornal coisas assim, vai passar um asteroide, vai passar um cometa raspando na Terra. Aí já vem aquela imagem na nossa cabeça de que vai bater na gente. E não é isso, tá? Passar raspando quer dizer que ele vai passar vários quilômetros ali, centenas de quilômetros de distância da gente. Tá? Então, é até algo para a gente prestar atenção nessas notícias que acabam sendo um pouquinho exageradas às vezes. A Valéria pergunta do filho dela, Teodoro. Tem alguma coisa que escapa de um buraco negro? Não tem nada que escapa. Tá? Nem a luz escapa, que é a coisa mais rápida que tem.
Márcia perguntando se é possível, na mesma linha, é possível alguma coisa cair um buraco negro e voltar? Não. O que cai não volta. Pessoal, quanto aos buracos negros aí, que perguntaram bastante, né? A gente vê bastante também em filmes, em essas coisas aí. Como a Josi falou, o que entra lá dentro não consegue mais sair, tá? Existe um limite ali do buraco negro, que na foto que ela mostrou é aquela parte preta do meio da foto, que a gente chama de horizonte de eventos. Pensa como se fosse uma beiradinha ali, que daquela beiradinha para dentro as coisas não voltam mais. Daquela beiradinha para fora, você consegue ficar ali, vamos dizer assim, numa certa tranquilidade. Mas tem um limite ali em volta do buraco negro que determina aonde você consegue sair e aonde você não consegue. E tudo isso é por conta da velocidade da luz, tá? Existe uma coisa que chama velocidade de escape. Velocidade de escape é a velocidade que você precisa para sair de um corpo que tem gravidade. Por exemplo, a Terra ela tem uma velocidade de escape, que é a velocidade que os foguetes, por exemplo, precisam ter para sair da superfície do nosso planeta. O Sol, que é maior do que a Terra, tem uma velocidade maior ainda. E o problema do buraco negro é que essa velocidade de escape, a velocidade para você sair ou para você escapar dele, é maior que a velocidade da luz. E aí a gente volta a falar do nosso amigo Einstein, e segundo a teoria dele, nada no universo consegue viajar mais rápido do que a luz. Então, se a luz é a coisa mais rápida e você precisa ser mais rápido do que a luz para sair de um buraco negro, nada consegue vencer essa velocidade, nada consegue sair de lá, tá bom? O Davi, tem uma teoria que os buracos negros são buracos de minhocas. Bom, é uma teoria e é uma teoria que, por enquanto, não tem nenhum respaldo científico, tá? A Márcia, o que acontece com a pessoa após ela cair no buraco negro? A gente não sabe o que acontece antes, mas antes de você chegar no buraco negro, você provavelmente vai ser estraçalhado pela gravidade dela. Então, bom, se você cair lá, você vai cair em pedaços. Professora, o que é mais rápido? A luz ou o escuro? Os dois, porque o escuro, os dois têm a mesma velocidade, porque o escuro é falta de luz. Sim, existe uma grande discussão a respeito disso, tá? Mas até tem uma analogia aí que eu já vi usada para explicar, do tipo, quando você apaga e acende a luz, ela apaga e acende na mesma velocidade. Então, a luz vem na mesma velocidade que o local se torna escuro. Josiane, como se forma um buraco de minhoca? Como eu falei, o buraco de minhoca é uma teoria que não está bem fundamentada ainda, mas seria como uma coisa, você tem um buraco negro que liga um outro pedaço do universo. É uma teoria que não cabe falar aqui, tá bem? Mais alguma dúvida de história de astronomia? Bom, pessoal, então, vou mandar de novo aqui por aí a lista de presenças, tá bom? Não se esqueçam aí de preencher, a gente vai deixar ela aberta ainda meia hora depois do fim da live, tá? E das próximas aulas também. Lembrando que para receber o certificado, sempre lembrem de preencher com o mesmo e-mail, tá bom? E ter a participação aí em 75%, pelo menos 75% das aulas até a nossa última aula, ok? Eu vou responder essa última pergunta aqui do Davi, perguntando se tem outro sistema sem ser o nosso. Acho que ele quis dizer outro sistema solar, né? Tem outros sistemas solares, inclusive tem um ramo de astronomia que é astrofísica de exoplanetas, em que você estuda sistemas solares,
né? A nossa estrela a gente chama de Sol, mas sistemas planetários em torno de outras estrelas. A regra é ter planetas, é ter coisas ao redor de estrelas. Normalmente uma estrela não nasce sozinha ali sem nada por perto. Bom, vamos lá. Última pergunta, pessoal. Qualquer coisa, lembrando, como a gente falou na aula de segunda-feira, vocês podem mandar perguntas para a gente também pelo chat da nossa página do Observatório, tá? Sempre, hora ou outra, sempre tem um monitor lá disponível para responder perguntas para vocês também. E durante as nossas próximas aulas aí, conforme a gente for apresentando os conteúdos também, vocês podem ir entrando com as dúvidas também, ok? Vamos lá. Então, a última da Josiane, como que Isaac Newton pensou em sua teoria? Bom, eu não tenho como saber como uma pessoa pensou em algo, né? Mas com base em observações, com base em conhecimentos matemáticos anteriores que ele tinha, o conhecimento ele não é algo que surge do nada, o conhecimento ele é algo que é construído progressivamente. Então, você tem que aprender uma coisa, depois você aprende outra, depois você aprende outra, depois você aprende outra. E o grande poder do conhecimento é você conseguir juntar tudo isso para formar um conhecimento novo. Okay? Então, nas teorias, ele pensou em muitas coisas que ele aprendeu antes e observando o mundo ao redor dele, ele tirou as conclusões que se encaixavam bem no modelo de universo que nós tínhamos até então. Josiane, talvez você deva estar pensando naquele mito que a gente tem em história da ciência como um geral, da maçã cair na cabeça dele e tal. Como a Josi falou, nenhum conhecimento vem do nada, então não é que a maçã caiu na cabeça dele e pronto, brotou a teoria. Inclusive, até mesmo essa história da maçã é tratada como um mito. Ninguém sabe se realmente aconteceu, ninguém sabe se em algum momento alguma maçã caiu realmente na cabeça do Isaac Newton. Esse mito surgiu porque ele formulou a teoria, ele escreveu o livro dele, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é onde ele descreve, entre várias teorias, a teoria da gravitação. Ele formulou enquanto a Europa passava por uma pandemia, por uma grande epidemia, como mais ou menos como estamos nos períodos de hoje, e ele foi se refugiar numa fazenda da família dele, que ficava no interior, e era uma fazenda de plantação de maçãs. Inclusive, essa fazenda ainda existe até hoje, tá? Então, surgiu esse mito em torno de toda essa história, tal, esse mito da maçã, mas, como eu disse, a gente trata essa história ainda como um mito, tá? Não como algo que realmente aconteceu, ok? Bom, então agradecer vocês que participaram da aula de hoje, assistiram, preencheram o formulário aqui. Agradecer também a Giovana, a Karen, os monitores que estão aí ajudando na aula de hoje. Então, na próxima segunda-feira tem mais uma aula. Compareçam, assistam, tirem dúvidas. Podem mandar dúvidas no chat, a gente não vai responder imediatamente, porque não tem como, mas uma hora a gente responde. Preencham o formulário, quem tiver interesse, falando mais uma vez. E quero agradecer vocês mais uma vez por participarem desse programa do Observatório. Isso aí. Pessoal, então, até segunda-feira. Lembrando as aulas sempre de segunda e quarta, começando às 5h30, sempre nesse formato aqui de live, aqui pelo Facebook, ok? Muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Tchau, tchau.